O envelope estava em cima da mesa da cozinha. Branco, simples, com o logotipo do laboratório no canto esquerdo. 25 anos de casamento cabiam dentro daquele papel. Peguei o envelope. Abri devagar. Li a primeira linha. E o chão simplesmente desapareceu debaixo dos meus pés. Não porque o resultado dizia o que eu temia, mas porque dizia algo que eu nunca imaginei que fosse possível. Minha esposa estava sentada do outro lado da mesa me olhando. E pelo jeito dos olhos dela, eu entendi que ela já sabia. Há 25 anos. Comenta aqui de onde você está assistindo. Eu leio cada comentário. Se inscreve no canal e ativa o sininho. As histórias que aparecem aqui são reais. E essa ainda não terminou. Meu nome é Antônio. Antônio Moreira. 53 anos. Motorista de ônibus urbano em Campinas, São Paulo. 22 anos na mesma linha. Todo dia a mesma rota. As mesmas paradas. Os mesmos rostos que entram e saem. O volante grande nas mãos. O espelho retrovisor mostrando a vida passando por trás, enquanto eu sigo em frente. Sempre achei que sabia para onde ia. Dentro e fora do ônibus. Não sabia. Sou casado com a Sandra há 25 anos. Sandra Moreira. 51 anos. Auxiliar administrativa numa clínica odontológica. Mulher de cabelo escuro que ficou grisalho nos últimos anos e que ela pinta todo mês porque diz que grisalho não é para ela ainda. Que ri alto em coisa que acha graça. Que cozinha arroz com feijão melhor do que qualquer restaurante que já entrei. A mulher que eu achava que conhecia completamente. Temos um filho. Lucas. 24 anos. Técnico em eletrônica. Mora num apartamento pequeno a 10 minutos da nossa casa. Vem jantar toda domingo com a namorada Priscila, que a Sandra já trata como nora há 2 anos. Lucas, que tem o meu nome na certidão. Lucas que eu levei para a escola todo dia durante 12 anos no caminho para o trabalho. Lucas que chorou no meu ombro quando não passou no vestibular. Lucas que eu vi crescer, que eu achava que era meu, que eu amo como meu, que talvez não seja meu. Talvez, essa palavra, que parece pequena e que pesa mais do que qualquer coisa que já carreguei. Preciso te contar como chegou até o envelope. Porque não foi de um dia para o outro. Foi construído ao longo de meses, com pequenos sinais que eu fui ignorando porque era mais fácil ignorar do que ver. E com um momento específico que foi o gatilho de tudo. Deixa eu te contar desde o começo. Tudo começou numa tarde de março do ano passado. Meu cunhado Sérgio, irmão da Sandra, estava na nossa casa para o aniversário da Sandra. Família reunida. Bolo. Aquele barulho de domingo de família que eu sempre gostei. O Lucas estava sentado do lado do Sérgio no sofá, os dois conversando, e eu entrei na sala com 2 copos de refrigerante e parei. Parei porque vi algo que nunca havia visto com tanta clareza. O Lucas estava de lado para mim, o Sérgio também estava de lado, e os dois tinham o mesmo perfil. Não parecido. Igual. A mesma linha do nariz. A mesma forma do queixo, a mesma orelha com aquela dobra específica que eu conhecia no Sérgio desde que havia me casado com a Sandra. Fiquei parado na entrada da sala por um tempo que não soube medir, com os 2 copos de refrigerante na mão, olhando para aquele perfil que era o mesmo. O Sérgio virou e me viu parado. Antônio, vai ficar aí? Já vou, eu disse, e entrei na sala, e não disse nada. Mas aquela imagem ficou. Não de forma que me perturbou na hora. De forma que foi para um lugar lá dentro onde a gente coloca coisa que não quer processar ainda. E ficou lá, esperando. Na semana seguinte comecei a notar coisas que sempre haviam estado lá e que nunca havia olhado com atenção. Não porque estava procurando, porque quando você vê algo, uma vez, começa a ver em todo lugar. O Lucas tinha o mesmo jeito de inclinar a cabeça para o lado quando estava pensando. Que o Sérgio tinha.
que eu nunca havia reparado que eu não tinha. O Lucas tinha aquela forma específica de rir, com o olho esquerdo fechando mais do que o direito, que o Sérgio tinha, que eu não tinha. O Lucas tinha aquela forma de andar com o ombro direito levemente à frente, que o Sérgio tinha, que eu não tinha. Cada detalhe que eu descobria sozinho, eu explicava. Filho passa tempo com tio, absorve jeitos. Isso é normal. Mas os detalhes foram acumulando. E acúmulo não tem explicação de um detalhe só. Numa noite de abril, eu estava lavando louça depois do jantar. A Sandra estava na sala vendo televisão. E eu fiquei olhando para a janela acima da pia enquanto lavava. E pela primeira vez, formulei a pergunta com clareza. Não deixei ela ficar vaga como havia deixado desde março. Formei as palavras completas na minha cabeça. O Lucas é filho do Sérgio? Fiquei parado com aquela pergunta no meio da cozinha, com a água correndo, com o prato na mão. Depois de 25 anos de casamento. Depois de 24 anos de pai. Formulando uma pergunta que a maioria dos homens nunca precisa formular. Fechei a torneira, sequei as mãos e fui para a sala sentar do lado da Sandra como se nada houvesse acontecido, porque ainda não havia acontecido nada. Só uma pergunta dentro da minha cabeça, que eu ainda não sabia se tinha coragem de responder. Passei o mês de maio tentando não pensar, trabalhando, fazendo a rota, abrindo e fechando a porta do ônibus, parando nos pontos, seguindo. Mas a pergunta não ia embora. Ficava no fundo, como aquele cheiro de coisa que você não consegue identificar, mas que sabe que está lá. Numa tarde de junho, o Lucas veio jantar sem a Priscila. Só ele e nós dois. E eu fiquei olhando para ele durante o jantar com aquela atenção que ele não percebeu. Estudando o rosto. Procurando qualquer traço que fosse claramente meu. E quanto mais eu procurava, mais difícil ficava de encontrar. Eu tenho rosto largo, nariz grande, olhos castanhos claros, com aquela sobrancelha grossa que meu pai tinha e que o meu irmão herdou. O Lucas tem rosto mais fino, nariz menor, olhos castanhos escuros, sobrancelha fina. Sempre havia achado que havia puxado para o lado da Sandra. Que criança puxa para um lado ou para o outro. Mas o Sérgio tinha rosto fino, nariz menor, olhos castanhos escuros, e eu sabia disso, e não conseguia mais desver. Numa tarde de julho, resolvi fazer algo que eu sabia que não tinha volta. Pesquisei no celular. Teste de DNA de paternidade. Preço. Como funciona? O que precisa para fazer? Havia opções de laboratório em Campinas. Havia opção que não precisava da mãe, que precisava só de mim e do filho. Ficou em swipe no celular por 2 semanas, sem agir. Porque agir era admitir que a pergunta era real. E enquanto eu não agia, a pergunta podia ficar sendo só pergunta. Sem resposta, sem consequência. Mas pergunta sem resposta não dorme. Pergunta sem resposta acorda às 3 da manhã. Pergunta sem resposta muda o jeito que você olha para a mulher que está do seu lado na cama. E numa noite de sábado em que a Sandra dormia e eu estava no teto, eu peguei o celular e agendei. A coleta foi numa quinta-feira de manhã antes do trabalho. Laboratório no centro de Campinas. Sala limpa. Recepcionista que não fazia pergunta além do necessário, que era exatamente o que eu precisava. Cotonete no interior da bochecha. Selado. Identificado. E a amostra do Lucas, que eu havia conseguido 2 dias antes. O Lucas havia dormido na nossa casa numa quarta-feira. Deixou o copo que havia usado na pia. Guardei antes de a Sandra lavar. Não me sinto bem dizendo isso. Guardar copo do filho sem ele saber, para testar se é seu filho. Não tem forma bonita de descrever aquele momento. Só tem a realidade do que eu fiz. E do porquê fiz. Entreguei os materiais. Paguei. O resultado ficaria pronto em 7 dias úteis.
Fui para o trabalho. Fiz a rota inteira naquele dia em piloto automático, abrindo e fechando porta, parando nos pontos, seguindo, com aquela sensação de homem que plantou algo que não sabe o que vai nascer e que vai ter que esperar para ver. Os 7 dias foram os mais longos que vivi. Não dormia direito. Comia, mas não sentia o gosto. A Sandra perguntou 2 vezes se estava bem. Disse que estava cansado, que a rota estava pesada, que tinha dor nas costas que volta e meia aparecia. Ela acreditou. Ou fingiu acreditar. Não sei. Numa noite da semana de espera, fui ao banheiro às 2 da manhã e parei na frente do espelho. Fiquei me olhando por um tempo. 53 anos no rosto. Nariz largo. Sobrancelha grossa. Olhos castanhos claros. Pensei nos olhos do Lucas. Castanhos escuros. Pensando que filho pode puxar para o lado da mãe. Mas os olhos da Sandra eram verdes. Sempre foram verdes. E eu nunca havia parado para pensar no seguinte: 2 pais com olho claro não produzem filho com olho escuro. Geneticamente. Não é impossível, mas é raro. Muito raro. Fui dormir naquela noite sabendo que o resultado do laboratório ia confirmar o que a genética básica que eu havia pesquisado às 3 da manhã num site de biologia estava dizendo. E que os próximos dias iam mudar tudo. O resultado chegou por e-mail numa terça-feira às 10 da manhã. Eu estava no meio da rota. O celular vibrou no bolso, remetente do laboratório. Parei no próximo ponto, esperei os passageiros entrar e sair. Fechei a porta. E ali, no banco do motorista, com o ônibus cheio e o trânsito de Campinas do lado de fora, abri o e-mail. Li o resultado. Li de novo. E uma terceira vez. Porque resultado de exame desse tipo não é ambíguo. É número. Probabilidade. 0,00. Incompatibilidade de paternidade. 0. Não talvez. Não improvável. 0. O Lucas não era meu filho biologicamente. Fiquei parado naquele banco de motorista por um tempo que não soube medir, com o ônibus cheio, com pessoas que precisavam ir para os próximos pontos, com a minha vida tendo mudado de endereço em silêncio, enquanto o trânsito passava do lado de fora. Terminei a rota. Não sei como, mas terminei. Fiz cada parada. Abri e fechei cada porta. Dei cada troco. Disse boa tarde para quem subiu e até logo para quem desceu. Piloto automático completo. Quando encostei o ônibus no terminal às 2 da tarde, fui ao banheiro do pátio interno. Fechei a porta do cubículo. Sentei na tampa fechada e fiquei lá por uns 20 minutos. Não chorando, não pensando de forma ordenada, só existindo naquele espaço pequeno com o peso de algo que não tinha como ser desfeito. Resultado de DNA não muda quando você fecha o banheiro. Continua 0. Saí do banheiro. Avisei o supervisor que estava me sentindo mal e que precisava sair mais cedo. Ele olhou para o meu rosto e não fez pergunta. Fui para casa. A Sandra estava no trabalho. Entrei na casa vazia. Fui para a cozinha. Me sentei à mesa onde a gente jantava todo dia há 25 anos e fiquei olhando para a cadeira vazia dela do outro lado, pensando, não sobre o que fazer, sobre o que era verdade. Porque quando você recebe resultado assim, a primeira coisa que você processa não é a raiva. É a revisão. Você começa a rever tudo, cada memória, cada momento, com o filtro novo do que você acabou de saber. E as memórias ficam diferentes, não apagadas, diferentes. Aquela viagem de fim de semana que a Sandra fez sozinha em setembro de 1999 para ver a amiga em São Paulo, que eu havia achado normal. O Lucas havia nascido em junho de 2000. Fazer a conta é simples. A viagem era de setembro. 9 meses antes de junho é setembro. Fiz aquela conta na mesa da cozinha, em silêncio. E aquela viagem de fim de semana, que havia sido normal por 25 anos, ficou diferente.
Fiquei na mesa até ouvir a chave na fechadura. Eram 6:30 da tarde. A Sandra entrou carregando sacola de mercado. Me viu sentado. Antônio, você está em casa cedo. Estou, eu disse. Ela colocou a sacola na bancada. Me olhou com aquela atenção de mulher que conhece o marido e que sabe quando alguma coisa está errada. O que aconteceu? Não respondi imediatamente. Peguei o envelope que havia impresso no trabalho antes de sair. Coloquei em cima da mesa. Ela ficou olhando para o envelope, com o logotipo do laboratório no canto esquerdo. E eu vi, antes de ela dizer qualquer palavra, antes de qualquer explicação. Vi nos olhos dela o que eu precisava ver para saber. Não surpresa, reconhecimento. Ela sabia o que estava naquele envelope. Não porque havia visto o resultado, porque sabia o que o resultado ia dizer. Havia sabido por 25 anos. O silêncio que se seguiu durou tempo que não soube medir. A Sandra ficou parada na bancada, com a sacola do mercado ao lado, olhando para o envelope na mesa. Abre, eu disse. Antônio. Abre, eu disse de novo, com aquela voz que saiu mais baixa do que o normal, mas que tinha dentro dela algo que eu nunca havia colocado na voz para ela antes. Ela se aproximou da mesa, sentou na cadeira dela, pegou o envelope, abriu, leu e ficou em silêncio. Não o silêncio de quem está descobrindo algo chocante, o silêncio de quem está recebendo de volta algo que havia enviado há muito tempo e que estava esperando voltar. Há quanto tempo você sabe? Eu disse. Ela não respondeu. Sandra. Desde sempre, ela disse. 2 palavras, desde sempre, que caíram naquela cozinha como pedra em água parada. O Sérgio, eu disse. Não era pergunta. Ela não respondeu, mas não negou. E não negar era a mesma coisa que confirmar. O seu irmão, eu disse. Ela fechou os olhos. E pela primeira vez desde que havia entrado pela porta, eu vi o rosto dela mudar. Não de culpa ainda, de peso. Do peso de coisa que você carregou por tempo demais e que alguém acabou de tirar das suas costas de um jeito que você não escolheu. Preciso pausar aqui. Porque o que vem agora é a parte mais difícil de contar. Não pela raiva, pela complexidade. Porque o que a Sandra me contou naquela noite não era história simples de traição de mulher que escolheu outro homem. Era história que tinha camadas, que tinha contexto, que eu não estava preparado para ouvir, e que mudou o que eu achava que estava sentindo de formas que eu ainda não consigo ordenar completamente. Ficamos na cozinha até meia-noite. Eu, do meu lado da mesa, ela do lado dela, com o envelope entre nós, e ela foi contando, devagar, com pausas longas, com aquela dificuldade de quem está abrindo algo que ficou fechado por tanto tempo que as dobradiças enferrujaram. Em 1999, ela e o Sérgio não eram o que são hoje. O Sérgio de hoje é o cunhado de todo domingo. O homem gentil de 56 anos que joga baralho com a família e que faz churrasco nas festas. O Sérgio de 1999 era outro. Ela foi casada jovem comigo. 26 anos quando casamos. Eu tinha 28. Os dois sem muito dinheiro. Eu havia acabado de entrar na empresa de ônibus. Ela trabalhava em clínica ganhando salário de auxiliar. Não havia luxo. Havia amor e havia conta para pagar. E havia pressão, que eu não percebia da forma que ela sentia. Porque eu estava no trabalho. Porque eu estava construindo. Porque eu achava que construir juntos significava que os dois estavam construindo da mesma forma. Não estavam. Ela estava sozinha em casa, em período que ainda não tínhamos filho, e que ela havia dito algumas vezes que estava se sentindo sozinha, e que eu havia ouvido, mas não havia entendido completamente. O Sérgio havia passado por separação naquele ano. Havia ficado um período morando com os pais que moravam perto de nós. Havia frequentado nossa casa com mais regularidade do que o normal, por conta da separação.
E em setembro de 1999, havia acontecido o que havia acontecido. Não planejado. Não relacionamento. Uma vez. Que havia deixado consequência que durou 25 anos. Uma vez, eu disse. Uma vez, ela disse. E você soube que tinha ficado grávida. Quando descobri a gravidez, fiz conta, ela disse. E a conta fechava para aquela vez. Não para nós. Nós não tínhamos tido relação naquele período. Você estava na viagem de trabalho por 10 dias. Eu lembrava da viagem. Treinamento de motoristas em outra cidade. 10 dias. Que na época eu havia achado chato por ser longe, que agora ganhavam outro peso. E você decidiu não contar, eu disse. Ela ficou em silêncio. Você decidiu não contar e criar o filho como meu, eu disse. Eu tinha medo, ela disse. Tinha 26 anos. Tinha medo de te perder. Tinha medo do que a família ia dizer. Tinha medo de tudo. E quando você voltou da viagem e descobriu a gravidez e ficou tão feliz, eu não tive coragem. Então mentiu, eu disse. Sim, ela disse. Por 25 anos, eu disse. Sim. Todo Natal, todo aniversário do Lucas, todo domingo de família com o Sérgio sentado na minha mesa. Ela ficou em silêncio. Ele sabe? Eu disse. Ela ficou em silêncio por um momento. Sabe? Ela disse. E aquela resposta foi a segunda pedra em água parada naquela noite. Porque se o Sérgio sabia então, não era só ela que havia me olhado nos olhos por 25 anos sabendo. Era os dois. Os dois que haviam jantado na minha mesa, que haviam bebido na minha casa, que haviam me abraçado em cada encontro de família, sabendo. Ele sabe desde quando? Sempre soube da possibilidade, ela disse. Quando o Lucas nasceu, eu disse para ele que havia feito o teste e que era seu. Você fez teste na época? Fiz, ela disse. Particular, sem te contar. E deu positivo para ele. Deu, ela disse. E mesmo assim, você não me contou. Não. Mesmo tendo prova. Mesmo podendo ter dito que havia cometido erro e que tinha resultado. Você ficou em silêncio. Fiquei, ela disse. Fiquei olhando para ela. Para essa mulher de 51 anos que eu havia dormido do lado por 25 anos. Que havia preparado meu café da manhã. Que havia lavado minha roupa. Que havia sido minha companheira em cada momento que importou. E que havia guardado isso dentro dela por todo esse tempo. Por que você não foi embora? Eu disse. Se era o Sérgio. Se você tinha feito o teste. Por que ficou? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. Porque nunca foi o Sérgio, ela disse. Foi uma vez. Erro. Coisa que não devia ter acontecido e que eu nunca deixei acontecer de novo e que ele também não quis que acontecesse de novo. Nunca foi relacionamento. Nunca foi amor. Mas o filho é dele, eu disse. O filho é seu, ela disse. Com aquela firmeza que me surpreendeu. Você criou. Você esteve lá. Você é o pai do Lucas em tudo que importa. Você não pode me dizer o que importa hoje, eu disse. E aquele foi o fim da conversa daquela noite. Levantei da mesa. Fui para o quarto de hóspedes. Fechei a porta. E fiquei deitado no escuro com o teto. Com 53 anos de vida passando em review. Não dormi naquela noite. Nem na seguinte. A Sandra ficou no quarto principal. Eu no quarto de hóspedes. Não combinamos isso com conversa. Aconteceu naturalmente como território que se divide quando o espaço entre duas pessoas fica grande demais para o mesmo cômodo. No trabalho, eu funcionava. Fazia a rota. Abria e fechava a porta. Seguia em frente, que era o que eu sabia fazer. Mas dentro eu estava parado. Preso naquela cozinha com o envelope e com desde sempre. A questão que eu não conseguia resolver era o Lucas. Não a Sandra. Não o Sérgio. O Lucas. Porque o exame havia dito 0. Mas 24 anos de pai não somam 0. Não importa o que o DNA diz. Não importa o que a biologia diz.
24 anos de pai existem. São reais. São memória. São o cheiro de criança pequena que você carregou no colo. São a voz que disse pai pela primeira vez. São a mão que segurou a sua quando estava com medo do médico. São o choro no ombro quando não passou no vestibular. Exame de laboratório não apaga isso. Mas também não diz o que fazer com isso. Num domingo de manhã, peguei o carro. Fui até o apartamento do Lucas, sem avisar. Estacionei na frente. Fiquei dentro do carro por uns 20 minutos, olhando para a janela do apartamento dele no terceiro andar, pensando no que ia dizer. Se ia dizer alguma coisa. Se era meu direito guardar. Se era meu direito contar. Se era meu direito decidir qualquer coisa sobre isso. Liguei o carro e voltei para casa, sem tocar a campainha, sem subir, sem falar, porque não estava pronto e porque ele não havia pedido para estar no meio daquilo. Na segunda semana depois do envelope, eu fui falar com o Sérgio. Não avisado. Fui até o bar onde ele costumava ir nas quartas-feiras à noite com um grupo de amigos, que eu sabia porque havia frequentado esse mesmo bar com ele durante anos. Cheguei às 8 da noite. Ele estava lá com 2 amigos. Me viu entrar. E eu vi no rosto dele o mesmo que havia visto no rosto da Sandra. Não surpresa. Reconhecimento. De homem que sabia que esse dia ia chegar em algum momento. Os amigos perceberam o clima. Saíram para dar espaço sem precisar de explicação. Sentamos os dois, com um copo de água na minha frente porque não queria bebida naquele momento. Com a cerveja dele que ficou esquentando porque ele também não bebeu. Você sabe por que estou aqui? Eu disse. Sei, ele disse. Então não precisa de introdução. Não, ele disse. Fiquei em silêncio por um momento. 25 anos, eu disse. Sim, ele disse. Todo domingo na minha mesa. Sim, todo abraço, todo Natal, todo aniversário do meu filho que é seu filho. Ele ficou em silêncio. Você nunca pensou em me contar? Eu disse. Ele ficou em silêncio por um tempo. Pensei, ele disse. No começo, quando o Lucas nasceu, fui falar com a Sandra. Disse que íamos ter que contar. Ela disse que não, que já havia feito o exame, que era meu, que você não precisava saber. E você aceitou. Aceitei, ele disse. Com aquela honestidade de homem que sabe que não tem defesa e que não vai fingir que tem. Porque era mais fácil. Porque eu havia cometido erro e queria que o erro sumisse. E ele sumiu por um tempo. Por 25 anos, eu disse. Por 25 anos, ele confirmou. E agora? Ele ficou me olhando. Agora não tenho o que dizer além de que errei, ele disse. Com você, que era meu cunhado, que me tratou como irmão, que me recebeu quando estava na pior fase da minha vida. Errei de um jeito que não tem conserto. Não tem, eu disse. Levantei. Fui embora. Sem mais palavra. Porque não havia mais palavra que precisasse ser dita naquele bar. Voltei para casa naquela noite. A Sandra estava na sala com a televisão ligada, mas não estava assistindo. Estava esperando. Sentei na cadeira em frente ao sofá. Fui falar com o Sérgio, eu disse. Ela assentiu. O que você quer fazer? Eu disse. Ela ficou em silêncio. Não sei, ela disse. O que você quer? Não estou perguntando o que eu quero. Estou perguntando o que você quer. Porque você é quem sabe tudo há 25 anos. Você que guardou. Você que decidiu. Então me diz o que você quer agora. Ela ficou me olhando, com aquela expressão de mulher que passou décadas tomando decisão em silêncio e que está sendo colocada de frente com a responsabilidade de tomar mais uma. Quero que você fique, ela disse. Por que eu ficaria? Porque o que temos é real, ela disse. Apesar de tudo, 25 anos são reais. A família que construímos é real. O Lucas que criamos é real. O Lucas que você me deixou criar achando que era meu, eu disse. Que você criou porque ama, ela disse.
E amor não some com o resultado de exame. Fiquei em silêncio. E o Lucas? Eu disse. Ele sabe? Não, ela disse. Vai ter que saber, eu disse. Ela fechou os olhos. Eu sei, ela disse. Não é escolha sua. Não é escolha minha. Ele tem direito de saber quem é. Eu sei, ela disse de novo. Quem conta para ele? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. A gente conta juntos, ela disse. Se você ainda for a gente. Fui para o quarto de hóspedes, e naquela noite, pela primeira vez desde o envelope, dormi. Não bem, mas dormi. Passamos 2 semanas planejando como contar para o Lucas. Não com script, com conversa. Eu e a Sandra falando mais do que havíamos falado em muito tempo. Não sobre nós ainda. Sobre o filho. Sobre como o proteger ao máximo sem mentir. Sobre o que ele ia precisar ouvir. E sobre como ouvir de uma forma que fosse possível de suportar. Numa quinta-feira à noite, o Lucas veio jantar, sem a Priscila. Eu havia pedido que fosse só ele dessa vez, sem dar explicação. Ele chegou às 7. Jeito normal. De filho que vem jantar na casa dos pais e que não espera nada além de comida boa e conversa de domingo. Jantamos. E depois do jantar, eu disse: Lucas, precisa que a gente converse sobre algo importante. Ele me olhou, com aqueles olhos castanhos escuros que não eram meus, que nunca haviam sido meus, e que eram os olhos do meu filho de toda forma. O que foi, pai? Pai. Aquela palavra. Que ele havia dito desde que aprendeu a falar. Que havia dito 24 anos em direção a mim. Que carregava peso diferente naquela noite. Olhei para a Sandra. Ela olhou para mim. E começamos a contar. Não vou descrever cada palavra daquela conversa, porque algumas conversas têm um peso que não pertence ao mundo de fora, que pertence só a quem estava naquela sala. Mas vou te contar o que aconteceu. Contamos tudo, com honestidade completa. O erro de 1999, o exame que a Sandra havia feito na época, a decisão de guardar, 25 anos de silêncio, o exame novo que eu havia feito, o resultado. O Lucas ouviu em silêncio, com aquela imobilidade de quem está recebendo informação que não tem gaveta disponível para guardar. Quando terminamos, ele ficou em silêncio por um tempo muito longo, olhando para a mesa. Depois, olhou para mim. Você fez o exame, ele disse. Fiz, eu disse. Por quê? Porque havia começado a ver coisas que não conseguia mais não ver, eu disse. E precisava saber. Ele ficou em silêncio. E quando soube o resultado, você veio me contar. Ele disse. Sim. Você poderia ter guardado? Ele disse. Como ela guardou? Poderia, eu disse. Mas você merecia saber. Ele ficou olhando para mim por um tempo, e então fez algo que eu não esperava. Levantou da cadeira, veio até mim e me abraçou. Com aquele abraço de filho que não precisa de palavra. Fiquei parado por um segundo com a surpresa. E então, abracei de volta. Com aquele abraço de pai que carregou esse menino por 24 anos e que ia continuar carregando. Independente de qualquer número. Independente de qualquer laboratório. Ficamos assim por um tempo. E quando ele se afastou, os olhos dele estavam molhados. Mas não era choro de quem está destruído. Era choro de quem está processando coisa grande. E que está processando de pé. O que veio depois do abraço foi a parte mais inesperada. O Lucas virou para a Sandra e ficou olhando para ela por um tempo, com aquela expressão que eu não conseguia ler completamente. A Sandra estava com os olhos cheios, esperando, com aquela postura de mulher que está pronta para receber o que merece receber. E o Lucas disse, Mãe, você errou. Errei, ela disse. Por 25 anos. Sim. Isso não tem desculpa. Não tem, ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Mas eu sei que você me ama, ele disse. E que o pai me ama.
e que os dois estiveram lá em tudo o que importou, e que isso também é verdade. Ela fechou os olhos. O Sérgio, o Lucas disse, vou precisar de tempo para processar isso. Eu sei, ela disse. Não sei como me sentir em relação a ele. O Lucas disse. Não sei se quero conhecê-lo de outra forma. Não sei nada ainda. Você tem todo o tempo do mundo, eu disse. Não há pressa para isso. Ele assentiu. E então disse algo que ficou. Pai. Sim. Você fez o exame porque queria saber a verdade. Não para me abandonar. Nunca para te abandonar, eu disse. Eu sei, ele disse. Porque homem que vai abandonar filho não aparece na porta do apartamento num domingo de manhã e fica no carro por 20 minutos sem subir. Fiquei parado. Você me viu, eu disse. Vi da janela, ele disse. E fiquei olhando para o carro. Não sabia o que estava acontecendo, mas vi você ficar lá, e depois ligar o carro e ir embora. E pensei, meu pai veio até aqui e não subiu porque não estava pronto. E que pai que não está pronto ainda assim aparece? Fiquei com aquela frase. Pai que não está pronto ainda assim aparece. O Lucas foi embora naquela noite com aquele peso que pessoas jovens carregam quando a vida apresenta complexidade que escola não ensina. Mas foi de pé, com dignidade, com aquela maturidade que me surpreendeu e que ao mesmo tempo fez todo sentido. Porque quem cria filho com amor, cria filho que aprende a lidar com coisa difícil de pé. Fiquei na sala depois que ele saiu. A Sandra estava na cozinha lavando a louça. Fui até a porta da cozinha. Fiquei olhando para ela, de costas. Para aquela mulher de cabelo que ela pinta todo mês, porque grisalho não é para ela ainda. Que havia carregado coisa enorme por 25 anos. Que havia errado de forma que não tem conserto. Que havia sido minha companheira em tudo que havia importado. Que havia me dado filho que não era meu biologicamente. E que era meu em tudo que excede biologia. Sandra, eu disse. Ela virou. Com os olhos que haviam estado molhados durante a conversa com o Lucas e que agora estavam secos, mas que tinham aquela vermelhidão de quem chorou muito. Não sei se fico, eu disse. Não sei ainda. Preciso de tempo. Eu sei, ela disse. Mas hoje não vou para o quarto de hóspedes, eu disse. Ela ficou me olhando. Não porque perdoei. Porque 25 anos não cabem em 2 semanas de quarto de hóspedes. E porque preciso de tempo no espaço certo para pensar. Ela ficou em silêncio. Obrigada, ela disse. Fui para o quarto. Me deitei na cama, com o teto, com o silêncio, com tudo o que havia acontecido naquelas semanas, e com aquela sensação específica de homem que não sabe o que vem, mas que está presente no que é. Hoje tem 6 meses desde aquela noite. Ainda moro na mesma casa. Ainda estou casado com a Sandra. Ainda faço a mesma rota. Mas nada é exatamente o que era. E eu ainda não sei se vai voltar a ser. A Sandra e eu estamos em terapia de casal. Não porque decidimos ficar definitivamente. Porque decidimos não decidir ainda sem tentar. Porque 25 anos merecem pelo menos tentativa. E porque o que construímos tem valor mesmo com o que estava por baixo. O terapeuta se chama Dr. Paulo. Homem de 60 anos, com voz pausada, que não nos diz o que fazer. Que faz perguntas que a gente nunca havia se feito. Como? Por que você ficou? Para mim. Porque eu fiquei todos esses anos em casamento com mulher que guardava isso. Não porque não havia sinais. Havia. A solidão que ela havia sentido em 1999, que eu havia não visto completamente. A distância que se criava às vezes e que eu atribuía ao cansaço do trabalho. As perguntas que não foram feitas. As conversas que não foram tidas. Não estou dizendo que o que ela fez foi culpa minha. Não foi. O erro foi dela. Mas casamento tem 2 lados. E 2 lados têm responsabilidade sobre o que existe entre eles. Aprendi isso no quarto de hóspedes, com o teto. Em silêncio.
O Lucas e o Sérgio ainda não se encontraram. O Lucas disse que ainda não está pronto, que talvez um dia esteja, que talvez não esteja, que isso é decisão dele e que vai tomar no tempo dele. O Sérgio não apareceu mais nos domingos de família. A família sabe que algo aconteceu, mas não sabe o quê. E por enquanto fica assim. Porque nem toda verdade precisa ser de todo mundo ao mesmo tempo. Algumas verdades são da família imediata primeiro. E depois se expande ou não expande conforme o que for necessário. Numa tarde de sábado recente, eu e o Lucas fomos ao campo de futebol, onde eu o havia levado quando tinha 6 anos pela primeira vez. Campo de bairro, grama mal cuidada, gol de cano. Ficamos lá sentados na arquibancada de concreto, olhando a pelada que tinha, sem falar de nada importante, sobre o trabalho dele, sobre a Priscila que ele estava pensando em pedir em namoro sério, sobre o campeonato que ia ter no trabalho. Coisas normais, de pai e filho, que continuam sendo coisas normais, independente de envelope. Em determinado momento ele me olhou. Pai. O senhor lembra, quando eu tinha 8 anos e vim falar com o senhor que um menino da escola tinha dito que eu não era parecido com o senhor? Lembrei. Havia sido uma tarde. Ele havia chegado em casa preocupado com aquilo, com aquela seriedade de criança de 8 anos, lidando com primeira dúvida de identidade. Lembro, eu disse. O senhor sabe o que eu disse para o menino? Não sei, eu disse. Disse que parecença não é tudo, que o meu pai é o homem que aparece. Fiquei olhando para ele. Com 8 anos, eu disse. Com 8 anos, ele confirmou. Não sei de onde tirei isso, mas disse. Fiquei em silêncio por um momento. Você sempre foi mais sábio do que aparentava, eu disse. Puxei ao pai. Ele disse, e sorriu. Com aquele sorriso de filho que é inteiro, que existe completamente. Que 24 anos de pai construíram, e que não some com número de laboratório. Penso nessa história com frequência. Não com raiva. Com aquela mistura de coisas que não tem nome único. De homem que descobriu que a vida que achava que tinha outra história por baixo. Que a outra história não apagava a primeira. Que as duas existiam ao mesmo tempo. Com pesos diferentes, com verdades diferentes, mas as duas reais. Há algo que preciso dizer antes de terminar. Não sobre a Sandra. Não sobre o Sérgio. Não sobre o erro que foi cometido. Sobre o que eu aprendi. Que paternidade não é biologia. Paternidade é presença. É aparecer. É o colo às 3 da manhã, quando o filho tem febre. É a mão segurando a bicicleta antes de soltar. É o ombro no vestibular que não passou. É o carro parado na frente do apartamento num domingo de manhã. Biologia é ponto de partida. O resto é construção. E o que você constrói com as mãos é mais seu do que o que você recebeu sem fazer nada. Aprendi isso em 22 anos de volante. Que construção de trajeto não está no destino. Está em cada parada. Em cada porta que abre e fecha. Em cada pessoa que sobe e que você leva até onde precisa ir. Eu levei o Lucas por 24 anos. Envelope não desfaz trajeto, e trajeto é o que fica. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. E me conta se você já viveu algo parecido, como pai que teve dúvida. Como filho que descobriu algo que mudou o que achava que sabia sobre a família. Como pessoa que está carregando segredo que não sabe se tem coragem de abrir. Eu leio tudo. Sempre.